Olá! Hoje a gente tem em mãos um material fascinante. Um, um relato pessoal chamado Lidando com os Próprios Medos. É basicamente a história de como uma única experiência, sabe? Uma briga de rua aos 12 anos virou uma filosofia de vida inteira para gerenciar o medo. A nossa missão aqui é tipo desmontar essa mecânica e entender como ela funciona. E o mais curioso para mim é que o texto termina com uma afirmação que é um verdadeiro quebra-cabeça. Depois de contar uma vida inteira enfrentando situações de perigo com uma calma assim quase sobre-humana, o autor conclui que, o meu maior medo, sem sombra de dúvida, é dos meus próprios medos. Essa ideia é muito contraintuitiva, né? Medo do próprio medo. Como que alguém que passou por assalto, por ameaça, chega à conclusão de que o perigo de verdade está dentro dele? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar na peça-chave, no evento que começou tudo, lá quando ele tinha só 12 anos. Exatamente. É ali que a chave vira. A história começa com uma ameaça bem comum na vida de um garoto, né? Um colega de escola mais velho, de 16 anos, promete que vai bater nele. E a ameaça é específica. Não vai ser na escola, vai ser na rua. E a situação era uma armadilha, né? O agressor morava na mesma rua, a só 2 quadras, bem no caminho que ele tinha que fazer a pé todo dia, para ir e voltar da escola. Era um problema logístico e existencial. Totalmente. A única rota de fuga era subir uma ladeira super íngreme, tipo uma parede, até uma avenida movimentada, só para dar a volta no quarteirão e não passar na frente da casa do valentão. E aqui está o ponto crucial. Não era um desvio de um dia só, ia virar a rotina dele. Um ritual diário de submissão ao medo, pelo resto do ano. Para mim, a parte mais impressionante é o que vem a seguir. Ele não só decide que não vai fugir, ele dobra a aposta. Ele muda de calçada de propósito para passar exatamente na calçada da casa do cara. Que tipo de lógica um garoto de 12 anos usa para chegar nisso? Isso é coragem ou é, sei lá, uma imprudência? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E eu acho que a resposta está no cálculo que ele fez. Não foi um cálculo sobre a chance de ganhar a briga. Ele sabia que eram mínimas. Foi um cálculo sobre o custo de não brigar. O que ele colocou na balança foi o que é pior: levar uma surra que dura uns minutos ou a humilhação diária de desviar o caminho sabendo que está fazendo aquilo por medo. Ele decidiu que a dor física era um preço menor. Menor do que a rendição psicológica. Exato. Ele estava tomando controle da própria história, mesmo que isso significasse apanhar. Ou seja, ele estava escolhendo qual dor sentir, a dos socos ou a da covardia. Perfeito. Ele escolheu a dor que terminaria. E só de fazer isso, ele já estava vencendo a batalha mais importante. A batalha contra a paralisia. E a briga acontece como era de se esperar. O valentão sai de casa, eles se encaram, aí o autor joga os livros no chão e parte pra cima, mesmo sendo menor, mais fraco. Eles rolam no chão, trocam socos, até que um vizinho aparece e separa. E o resultado físico, como ele mesmo admite, foi um desastre. Roupa rasgada, nariz sangrando, boca inchada. Ele levou a pior. E aqui está a primeira grande lição do texto, que serve para qualquer pessoa. A vitória não é definida pelo resultado físico, mas pelo resultado interno. Ele reprogramou o que significava ganhar. Ganhar não era derrubar o outro, era não deixar o medo derrubar ele primeiro. Por dentro ele não sentia dor. O que ele sentia era, nas palavras dele, um orgulho tão grande da coragem que os machucados pareciam uma espécie de troféu. Isso é fundamental. E o mais legal é que essa validação não vem só de dentro, né? O mundo externo também reage à atitude dele, o que reforça a lição. Ele conta que um vizinho vê todo machucado e fala: "Caramba, a briga foi feia mesmo." Essa frase, para qualquer outra pessoa, seria de pena. Para ele, soou como um reconhecimento. Anestesiou a dor. Sim, funcionou como uma confirmação. A sociedade ali, apresentada pelo vizinho, validou o ato de coragem. Quando ele se olha no espelho depois, ele não vê ferimentos. Ele vê o que chama de medalhas de bravura. Cada roxo era a prova de que ele não se curvou. E o efeito prático: o valentão nunca mais incomodou. O problema externo foi resolvido.
Mas a lição interna ficou para sempre. A regra número 1 da vida dele. Não importa o tamanho do medo, você tem que ir para cima. E essa regra virou um padrão. Mas o curioso é que ele não se descreve como alguém destemido. Pelo contrário, a questão para ele não é se ele sente medo, mas quando. Ele até criou um termo para isso. A adrenalina dele tem um efeito retardado. Ele narra umas situações que são um pesadelo de qualquer um. 2 assaltos à mão armada, uma tentativa e uma situação terrível dentro de um ônibus lotado no carnaval quando um passageiro saca uma arma. Em todos esses momentos, o padrão se repete. E qual é esse padrão? Como que funciona essa adrenalina com efeito retardado na prática? O que ele chama de efeito retardado é muito parecido com o que a psicologia chama de dissociação. É um mecanismo de defesa. Em momentos de estresse extremo, o cérebro de algumas pessoas consegue, se distanciar da emoção, para focar só na lógica da sobrevivência. Ele descreve a sensação como se estivesse assistindo a tudo numa tela de cinema. Enquanto todo mundo em volta está em pânico, gritando, chorando, ele entra num estado de hiperfoco, de calma analítica. Ele raciocina. Entendi. Mas essa calma toda tem um preço, imagino. O medo não desaparece, ele só chega atrasado. Como que o corpo reage quando essa conta chega? A conta chega, e chega com juros. Ele descreve que só depois que o perigo passa, às vezes minutos, às vezes horas depois, é que a reação física vem. É o que ele chama de reprise. Sentado, seguro, o coração dispara, os joelhos começam a tremer sem parar, vem o suor frio. É como se o corpo finalmente se permitisse sentir o terror que a mente adiou para garantir a sobrevivência. É impressionante, ele conta que as pessoas próximas o chamam de kamikaze, de robô, mas ele rebate, dizendo que não é insensibilidade nem arrogância. Ele se vê como alguém que só aprendeu muito cedo um jeito eficaz de lidar com a própria fraqueza. E tudo isso se resume numa frase que é o coração da filosofia dele. Não podemos evitar nossos medos, mas é perfeitamente possível não nos deixarmos dominar por eles. E essa frase conecta tudo. Aquele garoto de 12 anos não eliminou o medo do valentão. Ele só se recusou a ser dominado pelo medo. O adulto no meio do assalto não deixa de sentir medo. Ele só adia a reação para que ela não o domine no momento crucial. A estratégia é a mesma. Então aquela briga aos 12 anos não foi sobre o valentão. Foi um laboratório. Um experimento de alto risco que ensinou o cérebro dele a adiar o pânico em troca de clareza. E ele passou o resto da vida aplicando o resultado desse experimento. Exatamente. E isso nos traz de volta ao quebra-cabeça do início. Porque o maior medo dele é do próprio medo. Porque depois de uma vida de treinamento, ele sabe que o perigo externo, o valentão, o assaltante, é administrável se você mantiver a calma. O verdadeiro inimigo, o único que pode realmente derrotá-lo e paralisá-lo, mora dentro dele. A luta não é contra o mundo, é para garantir que o seu sistema de adrenalina retardada não falhe. É uma batalha interna, constante. É uma vigília permanente contra a própria fraqueza. Ele teme o dia em que o medo chegue na hora errada e tome o controle. Isso deixa uma pergunta no ar, não é? O relato sugere que a nossa relação com o medo não é uma sentença. Ela pode ser redefinida, treinada. A questão que fica para a nossa reflexão é: quais são os valentões nas nossas vidas hoje? Talvez não uma pessoa, mas um projeto que intimida, uma conversa difícil que a gente adia, uma decisão importante que, se a gente encarar de frente, pode nos ensinar nossa lição mais duradoura.